Bom dia, vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo de hoje é continuando, obviamente, os estudos nas cartas de João, primeira carta de João, nós estamos fazendo. E a nossa perícope de hoje, o nosso texto de hoje, é em João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Então, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, vamos fazer a leitura desse trecho da palavra do Senhor, que é alvo de nosso estudo de hoje. Então, pegue a sua Bíblia aí, pegue a sua caneta também, um caderno para que você possa anotar todos os detalhes pertinentes deste texto da Sagrada Escritura e também as lições principais, as lições fundamentais que esse texto nos ensina. 1 João 3, 1 ao 3. Vamos ler a palavra do Senhor? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Antes de estudar, vamos ter uma palavra de oração? Ore comigo. Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade de poder estudar a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação, por este texto inspirado. Ó Deus, nos ajuda a entender a tua palavra. Ajuda aquele que está neste momento, ó Pai, estudando a tua palavra comigo, ó Deus. Que todos nós juntos possamos ser edificados, consolados e corrigidos pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, ó Pai, para entendermos a tua palavra e glorificarmos o teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu uma dessas frases? Deus é Pai. Ou eu também sou filho de Deus? Essas frases são muito comuns, né? Nós já falamos isso várias vezes e você já ouviu várias pessoas falando isso. Até mesmo pessoas que estão, de certa forma, à margem da sociedade em relação à lei, até mesmo criminosos, corruptos, eles, quando estão em seu momento de lazer, em seu momento de folga, em seu momento lá de descontração, ele diz, eu tenho direito a este momento, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Essa expressão, embora não seja errado a gente usar, dependendo do contexto, mas ela expressa um pensamento, pode expressar um pensamento errôneo, que é comum à maioria das pessoas. A maioria das pessoas entende que todas as pessoas são filhas de Deus. Essa crença é uma crença errônea. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Este texto vai nos demonstrar isso e também demonstrar muitas outras coisas que eu quero compartilhar com você, por isso que eu peço que você fique aí para que nós possamos estudar junto esse trecho da palavra do Senhor. Fazendo uma recapitulação, é importante a gente fazer uma recapitulação mais detalhada neste momento, porque nós estamos começando uma sessão nova, hoje, de 1 João. Essa sessão que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, verso 13. E nós passamos já por cerca de metade dessa primeira carta de João, né? Estamos conseguindo caminhar por essa carta de João e você também está conseguindo caminhar comigo com muita paciência, né? Então, com muita paciência, nós vamos chegar lá e terminar esta carta de João com tantos ensinamentos preciosos para a nossa vida. É sempre bom a gente lembrar, neste momento que a gente está começando uma nova sessão, daquilo que a gente vem falando antes. Especialmente no que diz respeito às partes que nós temos estudado até o momento e também a ocasião, o contexto histórico no qual essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Nós nunca podemos nos esquecer de que o apóstolo João escreveu essa carta num contexto em que havia muitos falsos profetas. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e falsos membros também, que abraçavam uma doutrina falsa. Então este era um problema, dá para perceber na carta, você que tem acompanhado os estudos já percebeu que o João queria realmente combater esses ensinamentos falsos. Um problema era o problema doutrinário, provavelmente por causa do docetismo ou uma raiz do gnosticismo, que negava
algo importante a respeito da cristologia. Ou negava que Jesus era plenamente Deus, ou negava que Jesus era plenamente homem. Vários pontos dentro da cristologia eram negados por estes falsos mestres e hereges. Não é possível a gente estabelecer com certeza um ponto fixo, mas sabemos que esta heresia estava dentro da cristologia. Negava alguma coisa essencial da cristologia, nós temos trabalhado com isso. Um outro ponto era a frouxidão moral. Esses falsos crentes, falsos mestres, eles não seguiam a Jesus Cristo em santidade. Eles viviam uma vida devassa, uma vida sem compromisso nenhum com as questões morais, uma vida de pessoas que não tinham compromisso com Cristo. E também havia uma arrogância, uma falta de amor, porque dentro dessa semente do gnosticismo, alguns ali entendiam que os outros crentes não eram iniciados como eles, não tinham conhecimento profundo como eles tinham, não eram iluminados como eles, então havia um desprezo, eles desprezavam essas pessoas. Por isso João insistir também, especialmente nessa terceira parte, que é a segunda metade da primeira carta, João trabalha bastante com essa questão, nós vamos ver isso, enfatizando o amor, que aquele que se diz conhecedor da verdade, ele tem que amar o seu irmão, não tem que desprezar o seu irmão. E nós estudamos já a primeira parte, que é uma parte pequena, é o prólogo, são 4 versículos onde João se apresenta ali, não em termos de nome, né, porque ele não diz o seu nome na carta, mas em termos de doutrina. Ele confirma que ele é o apóstolo de Jesus Cristo, ele fala sobre a importância de Jesus Cristo ter vindo na história e fisicamente. Ele enfatiza o fato dele ter visto Jesus, dele ter tocado em Jesus, dele ter ouvido Jesus, e ele dá esses indícios. Isso é extremamente importante. Se você nega que Jesus veio fisicamente na história, você não é cristão. É muito importante isso, por isso João ele salienta isso no prólogo. Nós estudamos já a segunda parte, que é a primeira parte grande, né, desta epístola, que vai do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 29. Então, um trecho bastante grande, que foi subdividido em várias sessões pequenas, cujo tema principal é Deus é luz. Então, nesta segunda parte, João vai dar os critérios, ou as condições, ou as características daqueles que dizem viver na luz. Dizem viver com Deus, ter um relacionamento com Deus. E ter um relacionamento com Deus deve ter como pressuposto de que Deus é luz, de que Deus é santo. Então nós temos que ter uma vida diferente. João salienta, nós vimos em cada uma dessas sessões, cada uma delas salienta alguma coisa, algo diferente relacionado a este tema principal, que é Deus é luz. João salienta que aquele que quer viver na luz deve renunciar ao pecado, deve obedecer aos mandamentos, especialmente o mandamento maior do amor, deve rejeitar o mundanismo e deve manter a fé, olhando para a fé apostólica, né? No sentido de doutrinas apostólicas, nós devemos permanecer nelas. E agora começando uma outra parte deste livro, que tem como título aí Vivendo como Filhos de Deus, nós vamos iniciar a primeira perícope, a primeira sessão ou texto dessa terceira parte, que tem como tema aí Deus é Pai. Mas é interessante a gente fazer uma contextualização dessa primeira parte. Nessa divisão, João se concentra muito mais na vida espiritual daquelas pessoas que receberiam a carta. E ele fala menos dos falsos mestres. Ele ainda toca no assunto dos falsos mestres ou falsos crentes, aqueles que negavam algum elemento importante da cristologia, da doutrina de Cristo, né, da natureza de Cristo. Mas ele enfatiza muito mais a vida espiritual daqueles crentes. Por isso há o elemento onde ele discorre mais, o elemento distintivo dessa parte em que ele discorre mais sobre a questão do amor, né? Ele fala sobre amor na primeira parte, que é a segunda grande parte, mas ele nessa terceira parte ele fala muito mais, ele estende essa questão. E é interessante nós notarmos que há um paralelo, né? Há uma repetição da linha literária que João trabalha na primeira parte, né, que nós estudamos, primeira grande parte, que é a segunda parte da carta. Nós temos uma comparação dessas duas partes. A primeira parte, que é a segunda parte grande da carta, está em azul escuro, em azul claro é a parte que nós estamos iniciando, que é a terceira parte da carta. Bom,
Então, veja que em ambas as partes nós temos o tema relacionado a uma característica importante de Deus. Na segunda parte, Deus é luz, isso foi enfatizado. Nesta parte que nós começaremos hoje, a ênfase é Deus é Pai, a ênfase está na paternidade de Deus. Nós também temos o tema relacionado à renúncia do pecado. Também temos o tema relacionado a ser obediente aos mandamentos. Também temos a questão de rejeitar o mundanismo e também de manter a fé. O distintivo, a diferença dessa terceira parte, está no fato de existir uma perícope cujo tema está relacionado à questão do amor. Então, aquele que quer ser filho de Deus, aquele que diz ser filho de Deus, ele tem que amar. Então, esse é o distintivo dessa terceira parte que nós estamos começando hoje. Tá bom? É óbvio que esses elementos eles se repetem aqui, embora os temas sejam parecidos, mas há elementos que João vai adicionando diferente dos elementos anteriores e por isso vale a pena a gente trabalhar cada um desses elementos, porque são revelações diferentes no sentido de que João acrescenta, né? Tem coisas que ele vai falar sobre a renúncia ao pecado na terceira parte que ele não falou na segunda parte, por isso vale a pena a gente estudar cada uma dessas perícopes. Bom, vamos então para o estudo do texto das Sagradas Escrituras, lembrando que o nosso tema de hoje é Deus é Pai. É importante isso porque nos mostra que João ele não destaca tão somente a santidade de Deus ou o fato de Deus ser luz, né, ser santo, mas ele destaca também um elemento muito relacional, né, um elemento, digamos que é uma característica primária aí da revelação que Jesus Cristo trouxe a nós, que é o fato de Deus ser Pai. Isso é maravilhoso. Aquele que é um Deus absoluto em santidade, aquele que é luz, aquele que está acima de todas as coisas, ele também deseja ter um relacionamento de paternidade com as pessoas. Bom, vamos iniciar então lendo o texto e vendo algumas características antes de partir para as lições. Versículo 1, acompanhe a leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nessa sessão, há um retorno às ideias da regeneração e da vinda de Jesus, que nós chamamos de parousia, a vinda de Cristo. É interessante notar que, nos últimos versículos do capítulo anterior, do capítulo 2, se você puder observar na tua Bíblia, versículo 28 e 29, vão falar destes temas que há nesta sessão aqui, formando uma espécie de quiasmo, que é uma figura literária muito comum no Antigo Testamento, através dos versículos 28, 29, versículo 1 e versículo 2 da nossa sessão, onde esses temas vão estar se repetindo. Então, no versículo 28 do capítulo 2 da sessão anterior, João fala sobre a segunda vinda. No versículo 29 fala sobre o novo nascimento. Já nesse versículo 1, ele retorna ao tema do novo nascimento, né, de ser filho de Deus, né, de ter nascido de Deus. E no versículo 2, como nós veremos, ele fala sobre a segunda vinda. Então, isso é bastante bonito, assim, essa figura quiasmática, onde João trabalha esses dois elementos assim, em paralelo, né? A segunda vinda de Cristo relacionada ao novo nascimento. Neste verso em específico, são introduzidos aqui alguns assuntos que serão retomados e serão desenvolvidos dentro dessa terceira parte que nós estamos começando hoje, como a filiação, que vai ser desenvolvida também melhor, como a questão do amor, a questão de separação dos cristãos no mundo. Por isso, estes primeiros 3 versos, eles cabem muito bem, assim como lá no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, também tem a função destes 3 versos aqui de caber como uma espécie de título da parte que irá se iniciar. Então, estes 3 versos, eles nos apresentam aí elementos importantes aos quais as partes que vão continuar na carta, a partir daqui, estão sujeitas a essa parte. Então, tudo que vem depois tem a ver com a paternidade, tem a ver com a filiação, com o relacionamento da gente com Deus enquanto Pai de todos os cristãos. Bom, vejamos aqui alguns elementos que nós podemos destacar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa palavra vede aqui significa considerem. É uma expressão que demonstra entusiasmo e empolgação
ao amor de Deus. Não é uma expressão comum, podemos dizer assim. João está realmente chamando a atenção. Olhem, prestem atenção neste amor. Ele está chamando a atenção para o fato de Deus ser amor. E isso é demonstrado através da paternidade de Deus. Ele faz de criaturas filhos dele. Em todas as aparições dessa expressão no Novo Testamento, nessa forma plural, ela é apenas usada aqui com referência a algo que não se pode ver realmente, né? Todas as outras aparições é referente a algo visível. Por isso, os estudiosos têm entendido que esse vede aqui, que ele está usando, que João está usando no plural, é uma forma de reforçar o entusiasmo de João. Afinal de contas, irmãos, não se poderia falar sem entusiasmo do fato de Deus ser nosso Pai. Isso não é algo comum. Isso pode estar na boca das pessoas. As pessoas dizem, sou filho de Deus, como eu disse na introdução. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Deus é Pai, mas não é algo comum. Ser filho de Deus significa ter algo da natureza de Deus. E significa outras coisas também que nós vamos trabalhar aqui. Outro termo importante que eu quero ressaltar é este traduzido como grande aqui, né, que dá origem à expressão que grande. Vede que grande amor nos tem concedido Pai. No Novo Testamento, essa palavra descreve aquilo que é surpreendente ou admirável. A ideia aqui é demonstrar o grau, né, o grau deste amor. É como se João dissesse, olha o grau deste amor de Deus. Preste atenção no grau do amor de Deus, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Então ele está chamando atenção para algo realmente maravilhoso. Alguns estudiosos entendem que essa expressão inclui até mesmo espanto. João está espantado diante desta realidade maravilhosa. Algo que nós já nos acostumamos, mas deveríamos ser renovados em relação a esse entendimento. Quão maravilhoso é ser filho de Deus. Não é algo comum, não é algo que deveria cair no comum. Uma outra coisa que é digna de nota, é bom a gente aproveitar a escola dominical, onde podemos fazer um estudo um pouco mais detalhado a respeito de algumas coisas, é demonstrar que o termo aqui usado, né, muito conhecido, ágape, uma flexão aqui do termo ágape, ele tem se popularizado como sendo o amor de Deus. As pessoas dizem, ágape é o amor de Deus. E quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, nós vemos que isso não é verdade, né? Porque a palavra ágape, ela é usada, primeiramente nesta mesma carta, ela é usada no sentido negativo, quando diz não ameis o mundo, é a palavra ágape que está sendo usada, né? O verbo ali derivado da palavra ágape, não ameis o mundo. E também, no evangelho que João escreveu, essa palavra é usada intercalada como sinônimo de filéu, que é uma outra palavra traduzida como amor. Então não existe uma palavra bíblica, tanto hebraica quanto grega, que pode designar só o amor de Deus. Bom, nós entendemos, claro, que o amor de Deus é distinto do amor do ser humano, com certeza. Não há dúvidas quanto a isso. O amor de Deus é muito maior, mais profundo, incompreensível, demonstrado através da cruz de Cristo, é sacrificial, é incondicional, mas isso não deriva do termo ágape, né? Porque o termo ágape, como disse, ele é usado em outros sentidos também. O amor de Deus é especial, não pelo fato de ele ser ágape, é especial pelo fato de ele ser o amor de Deus. Isso pode ser expresso de outras formas. Por exemplo, nas versões mais antigas, se você observar, a palavra amor praticamente não existia. Onde se diz amor hoje, se dizia caridade. Porque as palavras elas vão caindo semanticamente em outros sentidos que não expressam aqueles sentidos que o autor quis expressar originalmente. Por isso é necessário trocar de palavra. E foi trocada a palavra caridade por amor. Porque a palavra caridade hoje tem muito mais o sentido de fazer boas obras. Bom, então é assim, não podemos fazer uma doutrina de uma etimologia. Podemos fazer uma doutrina de textos bíblicos, de conceitos que a Bíblia expressa, mas quando nós partimos para a etimologia, nós podemos cair em erro, né? Porque uma mesma palavra dentro de um contexto pode ser usada de outra forma dentro de outro contexto, tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido isso. E o texto diz que este amor nos foi concedido. Essa palavra concedido está no perfeito, que expressa uma ação realizada no passado, cujos resultados perduram. Então isso aponta para uma posse inalienável. Esse amor foi dado.
Ele não foi observado pelos crentes, ele foi dado e continua com os crentes. Esse amor é grande, esse amor foi concedido pelo Pai, isto é maravilhoso. E João vai salientar outras questões mais aqui, né? Que a ponto de ser chamados filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. Ele vai enfatizar isso, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então aqui, João já vou adiantando o assunto das aplicações, né? O João já está demonstrando que nem todos são filhos de Deus. E que os filhos de Deus são odiados pelo mundo. O mundo não conhece, porque o mundo não conhece a Deus, logo o mundo também não vai conhecer os filhos de Deus. Não conhece no sentido de não reconhecer, de não ter um contato, uma experiência real. Vamos para o verso de número 2? E o verso de número 2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João aqui então conecta a ideia de os crentes serem chamados de filhos de Deus com a esperança futura da manifestação de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós não devemos entender isso, esta ignorância, né? Porque João está dizendo aqui que nós não sabemos o que a gente vai ser. Não devemos entender essa ignorância como uma contradição naquilo que João falou no contexto anterior, onde ele diz que tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Quer dizer, você tem o direcionamento do Espírito Santo e não precisa que ninguém ensine você de nada. Esta frase do contexto anterior está na última parte que nós estudamos, e se você procurar aqui no canal da igreja, você vai poder acessar e ter um entendimento melhor a respeito disso. Mas é fato que os crentes sabem de alguma coisa porque eles são direcionados pelo Espírito Santo. Mas eles não sabem de tudo. Deus não nos promete revelar todas as coisas, tá bom? Por isso que uma curiosidade sobre o futuro, dependendo dessa curiosidade, ela é pecaminosa. Daqui a importância da gente entender que algumas coisas são reveladas na Bíblia e outras não. Por isso, Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para a gente e as encobertas são para Deus. E é impressionante, irmãos, como João demonstra essa humildade, sendo ele um apóstolo que teve contato físico com Jesus, né? Viu, ouviu, tocou, como ele mesmo diz no prólogo. É impressionante que ele mesmo revele a sua ignorância a respeito dos assuntos relacionados ao estado eterno. De fato, a Bíblia não revela muita coisa a respeito do estado eterno. E existem muitas discussões até mesmo a respeito da corporalidade, né? Como que vai ser no novo céu e nova terra? A gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai... Bom, a Bíblia revela sim elementos de corporalidade, né? Nos novos céus e nova terra, porque haverá ressurreição. E mesmo aqueles que estão em Cristo, eles cujas almas estão com Cristo, eles haverão de ressuscitar nos mesmos corpos. Ora, não haveria sentido de eles ressuscitarem nos mesmos corpos para depois virar alma de novo, né? Então, com certeza, haverá no estado eterno, novos céus e nova terra, elementos de corporalidade, né? Você pode entender elementos como ver, sentir cheiro, comer e assim por diante. Todavia, nós não devemos conjecturar muito a respeito disso de modo curioso, pois essa curiosidade pode ser pecaminosa. Devemos admitir a nossa ignorância. É muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina o estado eterno. E é muito interessante saber que o próprio apóstolo João, que demonstra a sua ignorância a respeito de como nós seremos, de todas as características que teremos quando Jesus Cristo retornar, é muito interessante contrastar isso com as supostas revelações que as pessoas dizem ter hoje em dia. Muita gente diz ter revelações, aí olha, Deus me revelou que lá no céu vai ser assim, né? Lá no inferno vai ser assado. Será mesmo? Pois a Sagrada Escritura já foi revelada. O processo de inspiração já terminou. Tudo que nós precisamos saber a respeito do céu ou do inferno está nas Escrituras. E se algo que nós queremos saber não está, é porque não devemos saber. João admite a sua ignorância quanto a isso. E talvez essas supostas revelações admitam a sua presunção de querer saber algo que nem os apóstolos sabiam. Devemos então não confiar em qualquer pessoa que diz ter revelação e visão, pois, de fato, a Bíblia é a nossa maior revelação. O texto também diz aí,
ainda não se manifestou, ainda não sabemos o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Essa afirmação de João é uma afirmação um pouco complicada, porque ele está dizendo que nós seremos semelhante a ele. Ele, Deus Pai, ou ele, Deus Filho? Provavelmente esteja falando aqui, se referindo a Jesus Cristo. Então, seremos semelhante a Jesus. Fato é que a Bíblia nunca admite a possibilidade de os seres humanos se tornarem divinos. Nem na natureza de Cristo isso ocorreu. A natureza humana de Cristo continua humana. E essa natureza divina continua divina. A natureza humana não foi divinizada pela natureza divina. E a natureza divina não foi humanizada pela natureza humana de Jesus. Embora ele tenha essas duas naturezas, ele é uma só pessoa. Então, não haverá divinização da nossa natureza. Isso aqui diz respeito a outros elementos que a Bíblia revela. Esse ser semelhante a Jesus. Então, a vida plena que Cristo dá, ser a imagem de Cristo no sentido de não ter pecado, no sentido de ter as suas faculdades espirituais restauradas da queda que ocorreu, a unidade espiritual que há em Cristo, e de passar da natureza carnal para a natureza espiritual. Então talvez tudo isso esteja englobado aqui em ser semelhante a Cristo. E vamos para o último versículo da nossa perícope, que diz o seguinte. Acompanhe aí na sua Bíblia. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Que esperança? De ver a sua manifestação. A esperança de presenciar a manifestação, de o ver e de ser como ele é. Bom, a si mesmo se purifica todo o que tem essa esperança, assim como ele é puro. Este versículo é importante, ele complementa esta seção, essa subseção, essa perícope, porque ele demonstra que a escatologia de João, o ensino de João a respeito das últimas coisas, não está dissociado da conduta moral presente. Então João está dizendo, se você tem essa esperança futura, você tem que viver de forma diferente, de forma santa. Você não deve se conformar com o pecado. Claro, aqui não está presente a ideia de não ter erros. Nós falamos isso nos estudos anteriores. Todos temos erros. Mas uma coisa é ter erros e outra coisa é se conformar com o pecado e viver no pecado. De forma que a nossa futura experiência de salvação depende, de certa maneira, ter uma relação muito próxima com aquilo que a gente está vivendo agora. Bom, este é o nosso texto de hoje, um texto pequeno comparado aos textos anteriores, somente 3 versículos, e vamos para as lições, para aquilo que a gente pode aprender com este texto das Escrituras. Bom, eu quero trazer algumas lições e aplicações, tá? Então vamos misturar aqui as lições e as aplicações. Já temos feito algumas aplicações, até mesmo com a explicação dos versículos, mas vamos tentar organizar isso. Nós aprendemos aqui algumas coisas com este versículo. Eu quero tentar resumir esse aprendizado com algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que é a adoção? A adoção é o fato de nós sermos filhos de Deus. Mas o que é isso? Como definir isso? A segunda pergunta é: todas as pessoas são filhas de Deus? A terceira pergunta é: qual o propósito da adoção? E a quarta pergunta: quais as implicações da adoção? Então vamos tentar rapidamente responder a todas estas perguntas e assim teremos uma organização naquilo que João revela neste assunto, tá bom? Primeira questão, então, é: o que é a adoção? A Confissão de Fé de Westminster, ela trabalha com a adoção como uma doutrina. É um ensinamento bíblico de que Deus adota as pessoas em Cristo. Por isso que nem todos são filhos de Deus, tá? Nós vamos ver isso no próximo ponto, mas já dá para subentender isso. À medida que existe a adoção, significa que não é algo natural, entre aspas, né? Que o ser humano ele não é filho de Deus de forma natural. Ele só é filho de Deus se ele for adotado em Cristo. Tá bom? A Confissão de Fé de Westminster, para você que não sabe, foi uma confissão de fé feita no século XVII pelos puritanos, e a Igreja Presbiteriana do Brasil adota essa confissão de fé como símbolo de fé, juntamente com o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte, nos dá uma luz a respeito dessa doutrina, dizendo o seguinte: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles, têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados
a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Não é à toa, vendo essa descrição da Confissão de Fé do Westminster, né, dá para perceber que não é à toa que João ele ficou maravilhado com a expressão de nós sermos chamados filhos de Deus. Porque ser filho de Deus inclui tudo isso daqui. Primeiro ponto é ser recebido através de Cristo. Tá bom? Isso é um ponto bastante importante. Bom, vamos ver essa doutrina na Bíblia, porque é óbvio que essa doutrina é bíblica. Tá bom? A adoção, ela aparece nas Sagradas Escrituras com diversos nomes. Por exemplo, aí, João e Pedro eles vão usar muito a nomenclatura do nascido de novo ou nascido de cima, né, para mostrar que os crentes são filhos de Deus. Enquanto Paulo usa a metáfora de adoção, usa a palavra adoção mesmo. Bom, eu coloquei aí 3 textos importantes a respeito disso para que a gente possa entender que essa doutrina está na Escritura, né? Além de João, além do texto que a gente está estudando. Por exemplo, Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós recebemos o espírito de adoção pelo fato de sermos salvos em Cristo e podemos dizer que Deus é o nosso Pai. Gálatas 4, 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mais uma expressão. Efésios 1,5. Nos predestinou, está falando de Deus no contexto anterior, Deus nos predestinou para Ele Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele aqui é o próprio Deus, tá? Deus nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por isso, essa é a doutrina da adoção. A doutrina de que os crentes são filhos de Deus, os cristãos são filhos de Deus. Aqueles que verdadeiramente têm um encontro com Cristo são filhos de Deus. Isso vai nos levar, logicamente, à conclusão de que nem todos são filhos de Deus. Ou seja, só aqueles que têm um encontro com Jesus Cristo. Bom, então isso vai levar à nossa segunda lição e também aplicação. Se há adoção, nem todos são filhos de Deus. Essa é uma conclusão óbvia. Então vamos ver onde na Escritura nós vemos essa doutrina além deste texto que nós estamos estudando. Tá bom? Neste texto, na nossa perícope, eu destaquei o versículo de número 1 ali, né? Um trechinho, tá bom? Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. João está falando, nós somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece. Então significa que nem todas as pessoas do mundo são filhos de Deus. Tá bom? Então isso parece uma coisa lógica, né, de se deduzir aqui. Nesta mesma carta, João 5, versículo 19, João diz o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus, ou somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ora, ele está excluindo ele mesmo e aqueles que são de Deus do mundo que jaz no maligno. Então, automaticamente, deduz-se, né, a dedução que se faz é que nem todos são filhos de Deus. E o mesmo João, em seu evangelho, ele diz o seguinte no capítulo 1, verso 12. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, está se referindo a Jesus, né? Receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, neste texto fica até mais claro, né? Ele está salientando a verdade de que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Elas são criação de Deus, criatura de Deus. As pessoas elas são importantes, o ser humano é importante, foi feito imagem e semelhança de Deus, mas por conta da queda o ser humano foi separado de Deus. O que Jesus Cristo faz, através de sua obra maravilhosa, é adotar estas pessoas caídas em Cristo. Mas nem todas as pessoas estão incluídas nisso. Né? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, e creem aqui não é só acreditar, porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Jesus, né? Creem em Deus. Crer aqui é confessar o seu nome, confiar nele e servi-lo com toda a fidelidade, né? Com todo o coração. Então, a todos que creem verdadeiramente em Jesus, esses sim têm o sacrifício de Jesus aplicado em suas vidas e esses sim são chamados filhos de Deus. Tá? Bom, o próprio Jesus diz, também no evangelho do mesmo João que escreveu a carta que nós estamos estudando, diz o seguinte: Cristo diz:
se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Mundo aqui é pessoas do mundo, tá? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, obviamente, Jesus está fazendo uma distinção aqui entre aqueles que são de Cristo e aqueles que são do mundo. Claro que algumas dessas pessoas que são do mundo podem passar a acreditar em Jesus, então elas vão passar a ser filhas de Deus. Pode ser que elas não sejam agora, mas do ponto de vista da responsabilidade humana, isso depende da pessoa se entregar a Jesus Cristo de todo o coração. Do ponto de vista do decreto de Deus, isso depende da eleição eterna, mas esse é um outro assunto, tá bom? A terceira aplicação que eu quero fazer é a seguinte: qual o propósito da adoção? Qual é o plano de Deus? O que afinal de contas, Deus quer quando Ele adota pessoa em Cristo Jesus? E a resposta é essa, o próprio João dá na nossa perícope. Versículo 2 ali, eu coloquei em cima. Seremos semelhante a Ele porque haveremos de vê-lo como Ele é. O propósito, então, é fazer-nos a imagem de Cristo. Não ser igual a Cristo, tá? Porque Cristo é Deus, Ele recebe adoração, não é isso. Nós falamos anteriormente que nenhum ser humano pode ser divinizado. Né? Então, divinizado no sentido de ter a sua natureza transformada em divina. Não é isso, né? Então, o propósito da filiação é fazer-nos a imagem de Cristo. Nós devemos entender que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Esse foi o primeiro estágio do ser humano. Adão e Eva. Eles eram imagem e semelhança de Deus e não estavam em pecado. A partir do momento que eles caíram em pecado, essa imagem ela é arranhada. Ela se torna suja, como um espelho sujo que você sabe que está refletindo, mas não reflete da maneira correta. Então, a imagem de Deus continua no ser humano, mas de forma arranhada, podemos dizer assim. E o terceiro estágio é daqueles que se entregam a Jesus Cristo e eles são restaurados. Eles se tornam a imagem de Deus, são restaurados, mas ainda não estão no estágio que Deus quer, porque eles ainda pecam. Então, o último estágio seria ser como Ele é, né, como João diz. Ou seja, ter todo o seu ser, corpo e alma, glorificados e ser semelhante a Cristo em termos de natureza sem pecado, né, em termos de outras coisas mais que nós salientamos anteriormente. Alguns textos que nos falam sobre isso, eu coloquei esses textos aí, tá? Eu não vou ler todos esses textos, mas, por exemplo, 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tá bom? Então, transformado de glória em glória. E Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. No contexto anterior, inclusive, o Paulo está falando dos dons que Deus dá à igreja, dos pastores, dos mestres. Né? Deus deu isso para a igreja. Qual é o objetivo? Para que a igreja cresça, até que chegue à estatura de varão perfeito. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, o homem completo, no sentido do ser humano pleno, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá bom? Então, a imagem de Cristo restaurada, tem outros dois textos importantes aí, se você quiser anotar, para que você possa ler. E por último, qual é a última lição, última aplicação importante aqui? A pergunta é: quais implicações da adoção? No texto, essas implicações têm a ver com o presente e com o futuro. Isso está dentro do que em teologia bíblica costuma se chamar de já e ainda não. Ou seja, algumas virtudes, bênçãos e coisas que Deus dá para nós, elas têm cumprimento agora e no porvir. Nós já usufruímos dessas coisas, elas já estão em nós, mas ainda não estão completas porque se completarão no futuro. Por isso, já, ainda não. Então, nesse sentido, nós já usufruímos da adoção, já fomos adotados em Cristo, mas isso não está plenamente consumado, porque ainda não sabemos o que haveremos de ser, e quando ele se manifestar, aí nós seremos semelhantes a ele, nas palavras de João. Então, o já e ainda não. Por isso tem implicações futuras e implicações no presente. Eu vou destacar primeiramente as implicações para ficar didaticamente melhor para explicar. Primeiro, a questão futura, que está no texto. Primeiro no futuro nós temos verdadeira esperança. Que maravilha, né?
Nós temos verdadeira esperança relacionada com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso porque o nosso mundo é um mundo em que as pessoas buscam esperanças e são esperanças falsas. Veja, as pessoas que colocam esperança no governo, nos governos, nos políticos e assim por diante. Eles são importantes. O governo civil foi instituído por Deus. Esse é um outro assunto, né? Mas Deus não quer que coloquemos a nossa esperança plena nessas coisas. Há pessoas que colocam a esperança na ciência. Há pessoas que colocam a esperança no emprego, no relacionamento e se decepcionam porque essas coisas não podem satisfazer o coração do ser humano. Por isso é importante entender que a verdadeira esperança é aquilo que a gente espera em relação a Cristo. Os filhos de Deus esperam a completa redenção de sua estrutura, de sua natureza. Isso tem a ver com a manifestação, ele vai se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Isso eu já expliquei, essa questão da semelhança, que tem a ver com a natureza glorificada, a natureza sem pecado, e assim por diante, tantas outras coisas que nós nem sabemos, como João mesmo assume a sua ignorância sobre o assunto. E quais são as implicações do presente que estão no texto? Primeiro, nós já somos chamados filhos de Deus. Isso não é algo comum. Né? O que João está querendo dizer é o seguinte: olha o amor de Deus, ao ponto de vocês terem um título agora. Que título? Vocês são filhos de Deus. Tem algo da natureza de Deus em vocês, de alguma forma incompreensível. Não que nós sejamos deuses, né? Mas somos adotados através daquele que é Deus, que é Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso. Há algum título mais importante do que filho de Deus? As pessoas brigam por títulos hoje, né? Títulos políticos, título dentro das igrejas também, mestre, apóstolo. Algumas pessoas se nomeiam até apóstolos, né? E apóstolos não existem, na verdade. Esse é um outro assunto que nós podemos abordar qualquer dia. Mas o fato, apóstolo não existe hoje, né? Mas existiu no passado, né? Os 12. Mas talvez o título mais importante seja o fato de a gente ser filho de Deus. Por isso é tão maravilhoso. Né? E outra implicação para o presente é que nós temos esperança verdadeira, que nos estimula no presente. Por isso o versículo 3 do nosso texto diz: aquele que possui essa esperança deve purificar a si mesmo. Ou seja, essa esperança em relação ao futuro, ela nos estimula a fugir do pecado, a não nos entregar ao pecado, a tomar cuidado com o pecado e a nos santificar, a nos purificar. Porque a ideia é que se você é filho, você tem que ter algo parecido com seu pai. Se Deus é puro, nós devemos também nos purificar a nós mesmos através da nossa busca incessante ao Senhor e de tudo aquilo que já temos em Cristo Jesus. Bom, então nós vimos aqui 4 perguntas, respondidas como aplicação e lição. O que é adoção? Todos são filhos de Deus? Nós vimos que não, né? Qual o propósito da adoção? A imagem de Cristo. E quais as implicações da adoção no futuro, no presente, de acordo com o que o nosso texto salienta. Vimos que Deus é Pai. Somos adotados por meio de Cristo para ser conforme o seu Filho. Que maravilha é essa? Agora, se você se pergunta, tá bom, o que eu devo fazer então? Se você ainda não entendeu as aplicações e precisa de uma coisa que seja mais fácil de entender em termos de aplicação, eu deixo essas 3 questões para você. O que fazer diante de todas essas revelações que tivemos hoje através desses 3 versículos? Primeiro, é louvar a Deus. É ficar maravilhado diante do tão grande amor de Deus. Quem somos nós para ser chamados filhos de Deus? Segundo, é enfrentar a perseguição. Por quê? O próprio João diz que o mundo não conhece os filhos de Deus. E Jesus disse no texto que nós lemos que o mundo odiaria os filhos de Deus. Por isso nós não devemos ficar surpresos quando o mundo nos odeia, quando o mundo persegue os filhos de Deus. Nós devemos ficar surpresos quando os filhos de Deus são louvados pelo mundo. Existem no mundo gospel, no mundo religioso, pessoas que são louvadas pelo mundo, cantores, pregadores. Isso é muito estranho, porque nem Jesus foi louvado pelo mundo. Jesus foi crucificado.
Então Jesus disse, vão perseguir vocês assim como perseguiram a mim. Então essa ideia nos ajuda a enfrentar a perseguição e entender que nós somos filhos de Deus e nem todos do mundo são. E o terceiro ponto é que devemos pregar o Evangelho. Não devemos discriminar as pessoas pelo fato de elas não serem filhas de Deus. O que devemos fazer? Pregar o Evangelho para essas pessoas, na esperança de que elas acreditem em Jesus com todo o seu coração e assim se tornem da família de Deus, assim como nós somos. Nós não somos de uma família, no sentido da nossa responsabilidade, uma família exclusiva, no sentido de que nós devemos incluir outras pessoas, devemos pregar o Evangelho e assim outras pessoas que viviam uma vida de pecado, assim como nós, podem adorar a Jesus Cristo, podem aceitar a Jesus Cristo e assim, em Cristo, serem adotadas e ter a plena alegria de serem chamadas filhas e filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Este é o nosso texto de hoje. Vamos então orar para que consigamos aplicar tudo isso na nossa vida e também orar por você, que quem sabe ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. E quem sabe você pode ter essa alegria hoje de ser chamado filho ou filha de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade de meditar na tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra inspirada. Obrigado pelo teu Espírito Santo que a inspirou. E este mesmo Espírito nos ilumina agora a entender este material inspirado por ti. Ó Deus, obrigado pelas lições retiradas, Pai querido, por nos guiar na interpretação. E agora, Pai querido, eu oro por todos os crentes, para que eles tenham alegria, para que eles enfrentem as perseguições e para que eles preguem o Evangelho a toda criatura e assim nós possamos acrescentar muitas pessoas a esta família maravilhosa, a família da fé. Ó Deus, aquele que porventura não teve um encontro contigo e está nos ouvindo, que ele possa ser transformada por ti e sentir o teu grande amor, ó Pai, que é capaz de perdoar o mais terrível dos pecadores. Nós pedimos a ti estas coisas no nome santo de Jesus Cristo, a quem louvamos como o único mediador entre Deus e os homens. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, um ótimo resto de domingo aí, que você possa hoje glorificar o nome de Deus, assistindo a live que vai ser transmitida aqui pelo site da igreja, e pelo canal do YouTube da igreja, e também participando dessas lives, se você puder. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana.